Meus irmãos, boa noite a todos. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Satisfação muito grande estar aqui e poder compartilhar esse tempo. Na verdade, já estive um pouco com o Marinho, com o Juliano, com um jovem da minha época aqui, Cristiano. Fomos divertir um pouco aí nas águas do Pantanal. Bom demais. Comer galinha caipira é muito bom, não, gente? Brincadeira, viu? Rapaz, não pega nada, melhor comer galinha, comer peixe frito. Não, e teve uns caras que saíram ontem para comprar uns peixes e vender. Tinha acabado a luz, né? Então tá tudo escuro. Os caras venderam para eles peixe congelado, mas já velho. Na hora que foi fatiar o peixe lá para cortar os espinhos, desmontava o peixe, de tão velho que estava. Ficamos sem os peixes, né? Tivemos que desfazer dos peixes lá. Mas foi um tempo muito bom. Eu costumo dizer o seguinte, para mim o negócio não é necessariamente pegar, é estar junto. É muito bom. Para mim foi um tempo precioso. Eu, de vez em quando, tenho que fazer isso. E faço todo ano. Todo ano eu saio para estar com alguns colegas e poder arejar a cabeça. Faz parte de fazer isso. Obrigado, Drailton, pelo convite, pela confiança de estar aqui com vocês para ministrar um pouco a palavra de Deus. É claro que ele me deu um tema bonito para falar. O homem e seu chamado para viver a fé cristã na pós-modernidade. Falar sobre o papel e os desafios que nós temos na nossa casa, no nosso lar, como crentes. Em outras palavras, como é que a gente deve ser crente? Eu acho que era isso que ele queria que eu falasse, não é? Antes que a gente abra a Bíblia, e você já pode abrir, tá? O texto que eu quero ler está em 1 Coríntios, capítulo 10. Antes, porém, só dizer que atualmente eu estou residindo em Campinas. Quando eu saí daqui em 2010, eu fui para Belo Horizonte e precisei de cuidar da saúde da minha esposa, que ela saiu daqui precisando de socorro emocional. Entrou numa depressão terrível, mas Deus foi muito generoso conosco e ela se recuperou. E depois de 2 anos quase, nós seguimos para Campinas, porque tínhamos um convite que se renovava quase que anualmente, com o pastor com quem eu comecei. Eu comecei meu ministério há 34 anos atrás na igreja que eu estou. Eu fui o primeiro pastor auxiliar ali. E desde que saí, que volta e meia, ele me convida para voltar. E quando foi 2012, no final de 2012, eu voltei para Campinas. E lá estou trabalhando na igreja onde eu comecei meu ministério. É uma igreja grande, uma igreja bastante numerosa, um trabalho muito forte na cidade. Implantou muitas igrejas na cidade, no país e fora do país também. Nosso pastor já está mais velhinho, não é tão velho, não é? Porque ele tem 72 anos. Na época que eu era menino, eu achava que com 50 anos o sujeito já estava acabado. Eu agora estou com 58, eu estou achando que eu estava equivocado, não é? Então, um homem com 72 anos ainda está inteiraço. O nosso pastor tem uma cabeça extraordinária, mas o corpo já recente as enfermidades, as lutas, os tratamentos que teve que fazer, enfrentou câncer, que ele teve que tratar, enfrentou hepatite C, que quase o destruiu, perdeu um filho com 42 anos, não é? E teve uma saída dolorosa de um pastor da igreja, que ele amava demais, mas ele sobreviveu e está lá, tocando para frente, e nós estamos lá ajudando. A equipe pastoral é uma equipe coesa, junto com ele, a maioria filhos dele no ministério. Eu mesmo fui chamado para o ministério quando eu era membro da igreja dele, não é? Estamos lá, Maura está bem, trabalhando. Eu estou dizendo ultimamente, lá em casa, o único ator atualmente sou eu, porque minha mulher sai e eu estou dormindo, não é? Ela sai 5:50 da manhã, e eu acho que eu não preciso levantar tão cedo, né? Então ela sai, eu estou dormindo. Ela chega,
eu estou saindo, porque ela chega às 7 da noite. Eu tenho compromisso praticamente todas as noites. E aí eu dou um cheiro nela, a gente lancha juntos e eu vou. Quando eu chego, 10 da noite, a mulher está dormindo porque acorda muito cedo, não é? Então, eu que estou cuidando da cozinha, lavando as coisas. E o filho levanta, sai 7 da manhã. Está terminando o curso de administração. Fez uma aplicação lá numa multinacional para trainee na área financeira. Um ano depois a empresa o contratou. E ele agora, funcionário, tempo integral, já não chega mais cedo. Então lá em casa, o mais ator da vida sou eu. Como eu faço meus horários, não é? Trabalho bastante, mas eu faço os meus horários. Mas estou meio que sozinho em casa, não é? Então agora esse negócio assim, surgiu uma panela, ficou suja, prato, eles estão explorando o negão aqui. Largam tudo lá, porque eu tenho mais tempo mesmo. Então estou ajudando a cuidar da casa, como não ajudei no passado. Mas nós estamos bem, estamos felizes, graças a Deus. Saímos daqui para Belo Horizonte para lá. Dei essa notícia para o Marinho. Eu tinha uma casa aqui num condomínio, vendi a casa, apliquei lá e comprei um terreno num outro condomínio e agora vamos construir a nossa casa também, entrando na construção. Vocês vão entrar numa reforma aqui, você deseja misericórdia para mim, que eu desejo misericórdia para vocês também, que vão fazer a reforma. Porque construir, reformar, precisa de muita graça de Deus, viu? Graça de Deus. Amém? Um marca-passo para os dois. Mas o coração é forte, né, negão? Deus vai dar graça. Bom estar com vocês, viu, meus irmãos? Eu queria convidá-los a lerem comigo 1 Coríntios capítulo 10, a partir do verso 1, abra sua Bíblia, deixe-a aberta, por favor, para que a gente caminhe. Se você não quiser ficar com ela na mão, põe aí na cadeira do lado, deixa no colo, mas não fecha não, tá bom? Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados assim na nuvem como no mar com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Queria orar com vocês, meus irmãos. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de lermos as Escrituras e de podermos conversar um pouco sobre a nossa caminhada, a nossa jornada, a nossa travessia nesse deserto, que tem tantas implicações na nossa existência. Nós pedimos que o Senhor nos dê boa mente, bom coração, disposição para meditar na Tua Palavra. Que o Senhor tire as nossas resistências e que o Senhor nos ajude a ficar com a Palavra e nada além da Palavra. Pedimos que seja assim no nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Quando eu leio Romanos, que é a mais teológica carta do Novo Testamento, logo no começo Paulo se apresenta e ele diz que a ira de Deus se manifestou contra toda impiedade e perversão dos homens. E depois ele passa a dizer como isso aconteceu. Impiedade é a atitude de quem não leva Deus a sério, porque piedade é aquele que leva Deus e as coisas de Deus a sério. A impiedade leva você a adorar outro Deus, e a perversão leva você a destruir-se moralmente. No contexto, nós encontramos Paulo dizendo para a igreja de Roma, que era uma igreja dividida entre gentios e judeus, ou seja, judeus e italianos,
judeus e outros povos. Quem não era judeu era gentio, os gregos eram gentios. E Paulo escreve para essa igreja porque havia um conflito entre os irmãos gentios e os irmãos judeus. E ele começa a mostrar que os judeus tiveram uma revelação especial, a lei, e os gentios tiveram uma revelação especial, natural, melhor dizendo, a natureza. E ele diz, uns rejeitaram a revelação especial, a lei, e outros rejeitaram a revelação natural, a criação. E ele diz, e os dois são indesculpáveis, uns porque receberam a revelação especial, a lei, e outros porque tiveram revelação pela natureza e não creram em Deus, e começaram a mudar o seu próprio comportamento, adorar a criatura em vez de adorar o Criador, e a se corromper nas relações e até na vida moral, porque já ali ele diz homens se relacionando com homens e mulheres se relacionando com mulheres, mudando o modo natural das coisas. E Paulo diz que Deus entregou tais homens à imundícia. E Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes entre si. E Paulo então fala sobre o julgamento de Deus que vem sobre a raça por causa da impiedade e da perversão. Aqui nesse capítulo que nós acabamos de ler, Paulo está dizendo que ele não quer que os homens sejam ignorantes, os irmãos, ele está falando para a igreja inteira. Não ignoreis que os nossos pais estiveram todos sob a nuvem, passaram pelo mar, tiveram essa experiência extraordinária. Por quê? Enquanto o povo estava no deserto, caminhando para a terra da promessa, Deus estava entre eles de duas maneiras. À noite, era uma coluna de fogo sobre o tabernáculo. E durante o dia, era uma nuvem. Então, quando eles viam à noite a coluna de fogo, eles sabiam, Deus está aqui. E durante o dia, a nuvem estava ali. Se a nuvem andasse, eles tinham que desmontar o tabernáculo, colocar nas costas, os levitas, e transportar o tabernáculo, e o povo acompanhava aquela nuvem, até que a nuvem parava em um determinado ponto do deserto, e ali eles montavam o tabernáculo, porque eles não podiam andar longe da presença de Deus. Deus tinha que estar junto com eles o tempo todo. Irmãos, eles estão dizendo aqui, eu quero que vocês não se enganem. Não podemos ignorar que eles andaram sob a nuvem, atravessaram o mar. Eles beberam de uma fonte que os acompanhava. É uma teofania. A presença de Jesus estava com eles ali no deserto. Eles beberam de uma pedra espiritual que é Cristo. Que experiência extraordinária. Mas Paulo diz assim, entretanto, Deus não se agradou da maioria deles. Há que se observar que a gente pode desenvolver uma vida onde a gente não está tão longe das coisas de Deus, a gente pode até atravessar o mar, estar sob a nuvem, beber de uma fonte espiritual, mas Deus não se agradar de nós. E ele diz, e a razão, porque ficaram prostrados no deserto, foi essa. E ele passa a dar. Eu fico pensando que hoje a poluição moral vem desvirtuando o nosso papel como homens. Na sociedade, mas também dentro do nosso lar. Porque se dentro do nosso lar se desvirtuar, para fora é sopa, é fácil. E muitas vezes dentro da própria comunidade da fé que nós fazemos parte. A condição de ser homem está sendo atacada. Absolutamente atacada. Há uma desintegração a olhos vistos do papel do homem. Minha esposa trabalha numa escola pública. Não é permitido comemorar Dia das Mães, nem Dia dos Pais. Tudo por questões de ideologia
política que entrou no meio da educação. E olha que nós somos um país de herança cristã, mas não pode. O papel de pai, de mãe, não pode ser reafirmado nas escolas públicas, por interesses outros. Paulo deu razões para o povo não ser aprovado por Deus, e todas as razões que ele deu para o povo lá do deserto estão presentes hoje entre nós. Então, quando a gente fala do nosso papel na pós-modernidade, eu quero lembrar para você que o papel do homem há 2000 anos atrás, há 4000 anos atrás, aos olhos de Deus, é o mesmo papel de hoje. Deus nos fez com um propósito claro como homens, como fez as mulheres com um papel claro. Aí entra uma série de coisas, que nós podemos ser homens, mas confundir o nosso papel. Eu me lembro bem, eu era um seminarista, ainda hoje eu falei com esse colega. Ele era 1 ano antes de mim no seminário, ele já veio muitas vezes aqui a Cuiabá, ele vem muito a Cuiabá, é um pastor também da Igreja do Nazareno, e nós pegamos uma carona em frente ao seminário. O seminário fica na estrada da Ródia, uma indústria que tem ali em Paulínia, e o seminário é no meio do caminho. E nós pedimos carona porque não tinha transporte coletivo tão fácil na época, isso há 35 anos atrás, e nós entramos na carreta, e o cidadão começou a puxar assunto, eu fiquei na janela, e o Ivonildo aqui do meu lado esquerdo, conversando com ele, e de repente, quando ele parou em Barão Geraldo, que é um distrito da cidade de Campinas, que fica a uns 5 quilômetros do seminário, ele parou no semáforo, nós já íamos descer mais à frente um pouquinho, passou uma mocinha com a mini saia. Quando passou, ele se esticou todo assim no volante e disse assim: eu não dou conta de ver um rabo de saia. Ele tinha uma aliança na mão, eu era solteiro, Ivonildo ainda era solteiro também. E aí Ivonildo virou para ele e falou assim: cara, eu também não dava conta não. Ele disse: e dá conta hoje por quê? Você não gosta? Ele disse: não, eu estou assim pensando que você está com a aliança. Você é casado, né, cara? Ele falou assim: sou casado. Você gosta de sua mulher? Ah, claro que eu gosto. Ele disse: e se você tivesse assim notícia que sua mulher viu passar um rapaz bem assim, e ela dissesse assim: eu não aguento um gatão desse musculoso. Ele virou e falou: ficou doido, rapaz? Ele falou: não, estou só perguntando. Por que você está perguntando? Ele falou assim: porque você acha honesto fazer com ela o que você está fazendo aqui? E ele ficou pensativo. O semáforo abriu, ele arrancou, mas ele ficou com aquilo na cabeça. Mais à frente ele parou para a gente descer, e ele disse assim: nunca tinha pensado nisso. Aí eu disse assim: é bom começar a pensar, cidadão, porque você é homem, mas ser homem é mais do que olhar para um rabo de saia. E meus irmãos, homem que é homem, sustenta compromisso. A perversão nos leva a confundir a nossa hombridade. Hombridade tem muito mais a ver com a essência do que você é do que com o sexo que Deus te deu. Tem homens viris, mas não são homens. São promíscuos, é diferente. E na pós-modernidade, nesses dias, como disse o nosso colega aqui, de tantas opiniões, ideias, de pluralismos, de relativismos, vale tudo. Se a gente não voltar para as Escrituras, nós caímos o mesmo risco que essa turma lá do deserto caiu. De beber da fonte espiritual, de andar sob a nuvem e de Deus não se agradar e não entrar na promessa, porque caiu morto no deserto. Meus queridos, essa é uma verdade bíblica. Deus tem uma terra prometida. O livro de Hebreus fala de um descanso que é mais do que ir para o céu, mas de entrar numa qualidade de vida que eu chamo de terra prometida para hoje, para o homem com todo o conhecimento e tecnologia que se possa ter.
Esse texto nos diz, verso 6, ora, estas coisas, está aí. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. O que Paulo está dizendo? O que eles viveram no deserto serve de exemplo para nós hoje. E no verso 11 ele repete e diz, estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Nós precisamos ler a Bíblia com os nossos próprios olhos. A gente tem que tomar cuidado com que tipo de óculos a gente lê a Bíblia. Conversávamos isso nos dias que nós estivemos juntos, porque nós podemos enfiar um óculos e fazer uma leitura calvinista da Bíblia. O óculos de Calvino. Ou nós podemos colocar o óculos de Jacó Armínios. Mas Deus nos fez seres pensantes, capazes, inteligentes, de usar os nossos próprios óculos, ou os nossos próprios olhos. Deus não impede nenhum de nós de ler e meditar e compreender o que Ele está dizendo hoje. Por quê? Porque eu sou responsável por minha própria vida diante de Deus. A Bíblia diz que cada um dará conta de si mesmo a Deus. Ninguém vai poder ser usado por mim para justificar a vida que eu vivo, as escolhas que eu faço, as decisões que eu tomo. Esse texto é para mim hoje, é para você hoje, para as ideias que você ouve, para as religiões que te são propostas. Esse texto traz ajuda para você encarar as ideologias que são apresentadas hoje, para mim, para você e para qualquer um de nós, para a gente pensar na verdade. A verdade. O que é a verdade? A verdade é a palavra de Deus. Não importam as definições sobre verdade que possam existir. A Bíblia diz que o que Deus diz é verdade. Jesus diz, eu sou a verdade. Eu sou a verdade. Se eu não creio que Jesus Cristo é a verdade, e que a Bíblia é a palavra de Deus, os meus valores vão correr risco, por melhores que eles sejam. Porque hoje os valores são totalmente relativos. O que presta para você não presta para o outro. O que é verdade para você, para o outro não é verdade. O que para você é decente, para o outro não é. O que para você é imoral, para o outro não é. Por quê? Porque tudo é relativo. Tudo é relativo. E nós vivemos nessa correria louca, desenfreada. De corre para cá, corre para lá, e agora com a tecnologia, os irmãos lembram, quando a gente não tinha celular. Como é que a gente falava com o outro? Vocês lembram como é que a gente falava uns com os outros? Telefone fixo. Ou então, no meio da rua, o que você fazia? Você ia no orelhão, né? Lembra da época da fichinha? Claro, tem muita gente aqui que não sabe o que é isso. Mas quem aqui lembra da fichinha? Tem a turma aqui mais vivida. Eu não estou sozinho não é? Você usava a fichinha. E a turma do marketing naquela época já trabalhava. Lá em Belo Horizonte, numa empresa chamada Telemig, que depois virou a Oi, e que de vez em quando parece que é tchau, porque você precisa usar, não funciona, não é? Mas tinha lá um copo com uma moedinha efervescente, escrito assim, remédio para saudade. Aí você tinha que pegar uma moedinha daquela, colocar naquela máquina, telefonar para matar a saudade. E como eu estudei aqui, eu estudei lá em Campinas, não tinha telefone. A minha esposa, nós namoramos e ficamos noivos até casar por 2 anos. Ela morava no Rio de Janeiro. Ela não tinha telefone em casa. Tinha que ligar na vizinha.
A vizinha tinha o telefone. Eu tinha que ligar na vizinha, estava combinado de pedir, por favor, para chamar. Mas era constrangedor, então não dava para ficar ligando. E outra também não tinha dinheiro para ficar ligando. Era caro. Mas era assim que a gente falava. Agora, hoje, e foi assim, não é, irmãos? Hoje você fala, vendo a pessoa, em qualquer lugar do mundo. Em qualquer lugar do mundo. Quase de graça. E daqui a pouco acabou o telefone, conversávamos sobre isso também. Não vai se usar mais voz. Tudo é uma questão de dados. Você vai comprar um pacote de dados, você vai se comunicar. De variadas formas você vai se comunicar. O tempo está. E a vida vai sendo levada. E nós, como cristãos, se nós não tomarmos cuidado, nós achamos que para sermos contextualizados nesse negócio, a gente tem que ser como todo mundo. Deixa-me te dizer, querido. Deus continua sendo o mesmo. O que para Deus era pecado no passado, é pecado no presente. Porque o pecado é uma afronta à natureza de Deus. E Deus não mudou. E Deus não vai mudar. Para você hoje ser um sucesso, ser reconhecido, se você não tomar cuidado, você vai se comprometer. Você vai se comprometer. Eu tenho um filho, ele está com 22 anos. Eu sempre ensinei isso para ele. É melhor morrer na defesa da verdade do que viver o resto da vida no abrigo da mentira. Foi isso que João Batista fez. Ele perdeu a cabeça, mas não perdeu a dignidade, não. Não se venda. Por nada. Por nada. Há quem consiga achar que se tiver boa formação, boa colocação, reconhecimento, ascendência profissional, tiver valorização no mercado de trabalho, tiver sucesso financeiro, isso é tudo. Não é não. Tem um monte de gente que tem tudo isso dando tiro na cabeça por aí. Tem pastor dando tiro na cabeça por aí. A gente pode não entender, mas a gente enlouquece. Eu perdi um amigo passado, ele enfiou uma 12 na boca e puxou o gatilho. Pastor, amigo. Só de lembrar, você sofre. E de falar um mês antes, vem para cá, fica comigo, passa uma semana aqui. Eu vou. Não foi. Por que uma pessoa faz isso? Porque a vida é mais do que ter coisas. A vida é mais do que um relacionamento. E no caso dele, o relacionamento tinha acabado. E isso destruiu ele um pouco mais. A vida é mais do que sucesso aos olhos da sociedade. Tem muitos pastores que são considerados sucesso no ministério. Mas isso não é tudo, meus irmãos. A questão é se eles vão entrar no descanso ou se eles vão ficar no deserto. Porque Deus pode não se agradar, como não se agradou da maioria deles. Por quê? Olha o que está aí no verso 6. Não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. A cobiça é um câncer, meus irmãos. Esses caras não entraram no deserto, não entraram em Canaã por causa da cobiça. O que é Canaã? Canaã é uma faixa de terra fértil, onde Israel está plantado hoje em parte. Mas Canaã, biblicamente, sempre foi símbolo de uma vida plena, de um cumprimento do propósito de Deus. E Canaã, para mim, é essa vida do homem em todo o seu potencial. Deus tem uma vida para mim, Deus tem uma vida para você, como homem. E quando eu digo como homem, é como homem macho.
dentro do propósito do Deus Criador e Redentivo. É onde as promessas de Deus se cumprem. É onde os propósitos de Deus se realizam na nossa vida pessoal. Isso é individual, mas é coletivo. Porque eu, como homem, preciso alcançar o que Deus tem para mim. Mas eu não sou só, eu faço parte de uma comunidade onde existem homens. E homem é bicho difícil, você sabe disso, que você é um deles, né? A gente não faz amizade. A gente é muito sozinho. A gente se isola. E do jeito que as coisas andam hoje, a gente nem mais quer abraçar os colegas para não ser mal interpretado, não é? Eu me lembro de Jeremias que estava em Amsterdã e entrou num banheiro, e de repente entrou um africano no banheiro, e o africano puxou assunto com Jeremias. Jeremias, vocês conhecem, Jeremias Pereira, e o africano puxou assunto com ele, e ele começou a conversar com o africano, e o africano falou o país dele e tal, e etc. E trocaram ali amenidades, conversando. E de repente, na hora de sair do banheiro, o africano, dá o dedo aqui, negão. Agarrou, vem cá, rapaz. Agarrou o dedo do negão, vem cá. Agarrou o dedo do negão. E Jeremias saiu e o negão agarrou o dedo dele. E ele disse que quando ele saiu do banheiro, apontou no corredor. Obrigado, viu? Não acostuma não. Apareceu Marcelo Gualberto da MPC e Vênio dos Santos da Igreja Batista, só cobra criada. Um grupo de uns 4 pastores, e o Jeremias disse que quando viu aqueles caras de Belo Horizonte aproximando, falou assim: se esses caras me verem de mão dada com esse negão, eu estou ferrado pro resto da minha vida. Ele disse que largou aqui, sorry, e cascou fora, porque era a cultura do rapaz da África. Homens, quando ficam amigos, eles andam com o dedo agarrado um dedinho no outro. Ele falou assim: mas na minha terra esse negócio compromete. Não é? Então, saiu fora, não quis saber de manter a amizade que tinha surgido ali no banheiro, e ainda mais, sair de mão dada do banheiro. Não é? Aí ficou ruim para o cidadão, não é? Agora, a turma brinca sobre Campinas. Rosa em Campinas é chamado de azul Campinas, a cor rosa. De fato, há muita promiscuidade naquela cidade. Eu moro numa rua, eu moro no centro da cidade, eu moro em um quarteirão da prefeitura, na Praça Carlos Gomes. 2 quarteirões à frente, é só prostituição. Eu não passo por lá depois de 10 da noite, porque ficam na rua. É uma exposição para o cidadão escolher o travesti do seu gosto. E você acha que para uns carrões mais caros da cidade, gente com muito recurso? Por que isso? Perversão. É uma destruição da dignidade, da natureza, do ser que Deus fez, que é para Ele, para a glória dEle. E nós estamos sendo treinados para relativizar isso, e conquanto nós não pratiquemos, começarmos a admitir que isso não é um problema meu. A Bíblia diz, está lá em Romanos capítulo 1, querido, que Deus condena não só os que tais coisas praticam, mas os que as aprovam. Deus fez o homem para desejar aquilo que é legítimo. Mas nós vamos cobiçando cada vez mais o que Deus não nos dá. O que é cobiça? É uma constante busca de satisfação do nosso ego às custas do outro. Você pode cobiçar uma mulher que não é a sua, para satisfazer um prazer carnal seu. Você sabe que tem homem que tem problema com pornografia. E eu estou aqui com um grupo de homens. Eu estive numa casa de recuperação no estado do Kentucky, nos Estados Unidos, de um cidadão que escreveu vários livros já publicados no Brasil. E ali eu encontrei jovens de 18 anos e homens de 80, internados para recuperar
da escravidão, da pornografia e da prostituição. Essa é uma luta de todos nós. Os níveis mudam. Sabe por quê? Porque nós vivemos num mundo em decomposição. Você hoje não tem escolha. Você vai encontrar a promiscuidade para todo lado que você olhar. Eu de vez em quando sento com meu filho e digo: e aí, cara, como é que está a sua cabeça em relação à internet? Eu tenho que dar manutenção constantemente, porque eu sou pai, que se eu não der, quem vai dar? Se eu não perguntar, quem vai perguntar? Se eu não orar com ele, quem vai orar? Eu digo, e o dia que o negócio apertar, você sabe que você pode me ligar e dizer: pai, ó, o negócio hoje está difícil. Você precisa conversar sobre isso. Porque Paulo não diz assim: sejam fortes homens, sejam fortes jovens. Ele diz assim: foge da paixão. Foge da paixão. Ele manda encarar o diabo, a paixão não. O diabo você encara, a paixão você tem que fugir. Se você achar que você é forte, você vai cair. Se você achar que você é muito espiritual, você vai descobrir que não é tanto assim não. Porque nós não podemos lutar contra isso. Isso não é uma questão de luta, isso é uma questão de consciência de fraqueza. Se nós não cuidarmos, nós vamos cobiçar. É uma extrema preocupação com aquilo que não nos pertence, mas que o nosso ego deseja. Uma gratificação. Seja por dinheiro. Você sabe. Se você amar o dinheiro, você começa a justificar os meios para alcançá-lo. Então o trabalho digno não é mais só uma maneira de ganhar. Você começa a querer ganhar mais. O nosso país é um país que está afundado na corrupção, mas isso não é coisa de agora. É só ler um pouco a história do país. E se a gente não tomar cuidado, a gente acha que é normal. É assim que funciona. Mas não é assim que ensina a palavra de Deus. O que é meu é meu. O que é seu é seu. E de acordo com as Escrituras, o que é meu, mas o que é meu é seu também. Mas eu não posso dizer o que é meu, o que é meu também. Você tem que dispor do que é seu, mas jamais dizer o seu é meu. A cobiça, ela é destrutiva. O amor é diferente. O amor é doador. É por isso que nós precisamos dizer assim: o que é meu, mas o que é meu é seu também. Deus sempre deu, não é? Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós quando nós ainda éramos pecadores. Paulo escreveu isso aos Romanos, capítulo 5, verso 8. O nosso Deus é um Deus insaciável no amor. Ele ama sempre, mas a cobiça também é insaciável. Quer sempre, exige sempre. É egoísta. A cobiça é egoísta. Está sempre estendendo a mão para receber. Esse povo cobiçou voltar para o Egito. Eles queriam voltar para o Egito. Eles queriam a cebola, um gosto desgraçado, não é não? Eles queriam voltar por causa da cebola, do alho do Egito, não é? Dos melões do Egito. Eles queriam voltar para o conforto do Egito. Mas Deus está dizendo que o lugar deles não é lá. E Egito é símbolo do pecado na Bíblia Sagrada. Eles tinham que avançar para a terra prometida. O homem moderno e o chamado homem pós-moderno é um ser egoísta. Nós somos treinados todos os dias para nos importarmos só conosco mesmo. Nem com a mulher, nem com os filhos. Mais absoluto egoísmo. Tem cidadão que é capaz de ter um relacionamento íntimo, sexual com sua mulher, ele teve o prazer dele, ele vira as costas, está tudo certo. Isso é pecado. Essa ideia de homem que a sociedade apresenta, um dia desse tinha um cidadão dando entrevista e falando que ele já tinha pegado mais de 50 mulheres. E eu fiquei olhando, um cara todo musculoso, tatuado, já tinha pegado mais de 50 mulheres, e eu pensando, e o cabra acha que é macho. Ele é escravo, querido. Escravo. Sexo é uma coisa linda, feita por Deus, cheia de graça.
A sexualidade de um homem, ela pode ser praticada diante do Todo-Poderoso. É celebração e festa para Deus o orgasmo sexual. Dr. Billy Graham, num dos seus livros, na introdução, ele diz que a única coisa que ele encontra na terra que possa ilustrar o gozo celestial é o orgasmo. Agora, se eu escrevo isso, eu estou condenado. Mas foi Dr. Billy Graham que escreveu. Num dos seus livros, o título é Anjos, um livro antigo. Ele diz que a única coisa na terra que ilustra o gozo celestial de estar diante de Deus é o orgasmo. Eu falei, vai escrever isso eu. Estou condenado, proscrito, não é? Difamado para o resto da vida. Mas foi Dr. Billy Graham que disse isso. Agora, quem foi que inventou o orgasmo? Foi Deus. Quem foi que construiu a mulher do jeito que a mulher é? Foi Deus. Quem foi que fez o homem do jeito que é? Deus. O diabo vai lá e esculhamba tudo. Mas o que Deus fez foi assim, macho e fêmea. E a Bíblia diz em Hebreus capítulo 13 que digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula. A expressão leito sem mácula, na verdade, não é leito sem mácula, é intercurso sexual sem mácula. E o que é intercurso sexual? É penetração. Está no Novo Testamento, Hebreus 13, está dizendo que digno de honra entre todos é a relação sexual. Mas num leito sem mácula. Mas nos nossos dias, de tantas modernidades e pós-modernidades, nós somos estimulados a ser egoístas. O nosso prazer em primeiro lugar. Independente de com quem seja, quando seja ou como seja. Mas não é isso que ensina a palavra de Deus. A palavra de Deus ensina diferente. O segundo pecado que fez aquele povo não entrar na terra prometida foi a idolatria. E o que é idolatria? É um sistema de valores que nós criamos, no qual nós damos mais importância a coisas ou pessoas do que a Deus. Por isso Paulo escreveu que Deus manifestou sua ira contra a impiedade. A impiedade leva à idolatria e a perversão leva à imoralidade. Irmãos, nós fazemos ídolos para o nosso prazer, para a nossa satisfação, prestígio, dinheiro, prazer sexual. Tudo isso pode ser ídolo na nossa vida. Tem uns que têm ídolos no esporte, não é? Tem caba que é mais flamenguista do que crente. É ou não? Tem flamenguista aqui? Deus te perdoe. Não, tem. É brincadeira, viu? Jogou com o meu galo hoje, né? Cederam o empate, né? É assim mesmo. Faz desse jeito. Meu time deixou eles fazer um gol lá num frango do Vitor. Tá vendo? Brincadeira, gente. Mas nós criamos ídolos para nós. E sabe de uma coisa? Nós brigamos por causa dessas coisas. Nós perdemos amizades por causa destas coisas. Nós perdemos a alegria por causa dessas coisas. A estupidez da natureza humana o leva a criar um sistema de valores em que coisas ou pessoas se tornam mais importantes do que sua relação com Deus. Alguns amam mais a política do que a Deus. Amam mais a verdade das suas ideologias do que a verdade do Evangelho. Meus irmãos, como povo de Deus, nós precisamos amar a verdade bíblica acima de qualquer outra verdade. Os valores do reino de Deus, mais que qualquer outros valores, por melhores que possam parecer. A decência moral, o bem do outro, precisa estar em primeiro lugar. Porque se não estiver, nós vamos pecar contra Deus. E nessa caminhada nós não entramos naquilo que Deus tem de intensidade para nós entrarmos como homem. O outro pecado está aí, no verso 8. E não pratiquemos a imoralidade como alguns deles o fizeram e caíram num só dia 23.000. Verso 8. A imoralidade é todo tipo de pecado sexual. Pecado é pecado, não importa o nome. Nós vivemos um tempo em que
A imoralidade é popular. Dá ibope. A televisão, os filmes, as novelas estimulam a imoralidade. É negócio lucrativo. Bilhões de dólares. É o mercado da imoralidade. No mundo inteiro. A imoralidade sexual é tão popular que é aceita em todo lugar, inclusive na igreja. Mas não na Bíblia. É bom nós pensarmos isso. Podem desenvolver as tecnologias, o conhecimento pode avançar, mas a imoralidade não tem lugar na Bíblia Sagrada. Pode ter nas nossas escolhas, pode ter nos nossos códigos morais, mas na Bíblia não tem lugar. Deus não suporta a imoralidade. E Deus não esconde a imoralidade dos seus servos, não, porque Deus quer que trate. Davi era um sujeito complicado nessa área, era ou não era? Davi não dava conta não, gente. Davi teve várias mulheres, meus irmãos. Houve estupro dentro da casa de Davi. Houve homicídio dentro da casa de Davi entre os irmãos. As mulheres de Davi foram violentadas por um dos seus filhos. Quando o pecado entra, ele destrói mesmo. Quando Davi envelheceu, e que ele já estava assim, com a temperatura do corpo baixa, e ele precisava de esquentar, ele não pediu um cobertor não, ele pediu uma moça. Já leram isso na Bíblia? Levaram a Abisag lá, virgem, bonita, linda, para agarrar o velho. E ficar juntinha com Davi na cama. Quem assumiu o trono depois de Davi? Salomão. Salomão aprendeu a lidar com inimigos. Salomão aprendeu a administrar publicamente. Mas o que destruiu Salomão? As mulheres. O pai não passou esse valor para ele. Eu não creio que porque o pai falhou, o filho vai falhar. Eu não tenho essa teologia. Porque nós somos seres que fazem escolha. Seu pai pode falhar e você pode resolver. Nisso aqui eu não vou falhar. Mas Salomão não deu conta. O homem teve 700 mulheres e 300 concubinas. Guloso pra caramba. E a Bíblia diz que elas desgraçaram a vida dele. E quando você lê o relato final da vida dele, que está lá em Eclesiastes, você vai ver ele dizendo que a vida dele foi uma tragédia. E que ele encerrava descobrindo que a vida se constituía em temer a Deus. E ele perdeu o temor do Senhor. Nós vivemos dias de falta de temor de Deus. Sansão foi outro homem de Deus que dançou nessa área. Que Deus nos ajude, meus irmãos. Eu preciso caminhar para fazer minha aplicação aqui. Nesses dias de tantas facilidades, está tudo à mão. Aliás, com o celular está na palma da mão, né? Você faz o que você quer. Você tem que ter temor de Deus. Nós precisamos de temor de Deus como homens. Nós não precisamos ser fortes. Na verdade, nós precisamos ser fracos. No sentido de que nós admitimos que sozinhos nós não demos conta. Para poder dizer como Paulo, quando eu me sinto fraco, então é que eu sou forte. Porque quando eu digo, mamãe, eu sou forte, aí é que eu vou dançar. Pôr o Senhor à prova é a última coisa que diz que fez aqueles homens caírem. Pôr o Senhor à prova, a penúltima. Não ponhamos o Senhor à prova como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Caíram 23 mil só num dia. Por causa de imoralidade. No acampamento, quando as moabitas começaram a vir ter relacionamento com os de Israel. E quem ensinou foi Balaão. Já que ele não podia amaldiçoar o povo, ele ensinou o povo a pecar. Porque hoje é assim. Você pode ficar na igreja, meu filho. Você pode frequentar os cultos. Você pode tocar no louvor. Mas você pode curtir a vida. Você pode se prostituir. Essa é a mensagem de hoje. Mas homens de Deus não se prostituem.
Homens de Deus não brincam com Deus. O que é pôr Deus à prova? É pedir que Deus abençoe aquilo que Ele condena. É pedir que Deus reconsidere aquilo que Ele já orientou que nós não devemos viver ou praticar. Então, quando você está assim, no cio, desculpe a expressão, você está andando assim, ó, de desejo. Oh, Jesus, me ajuda, não é? Mas você se alimenta de pornografia, você está pondo o Senhor à prova, você está pedindo a Deus para te ajudar, mas você não está correndo para Deus. Uma vez um jovem, ele disse para mim uma coisa e fez outra. Eu estava discipulando ele. Ele marcou com uma moça de programa. E ele tinha me dito que ia fazer outra coisa. Depois eu disse para ele, falei assim, rapaz, você tem temor de Deus. Se você não gritar antes de fazer, não adianta nada. Se você me liga e diz assim, pastor, eu estou a ponto de ligar para uma moça de programa hoje, o que é que eu faço? Eu digo, vem fazer um programa comigo. Vamos tomar um café e vamos conversar. Vamos abrir a Bíblia e vamos orar. Vamos pedir a Deus que te dê força para resistir a mais essa. E a fazer mais uma marca. Rejeitei, fugi, venci. Deus vai me dar força. Mas depois que você vai para o programa e volta todo arrebentado, se sentindo um lixo, não adianta muito você me ligar. Porque o que eu teria que fazer, eu não posso mais fazer. Eu só posso agora começar a pedir a Deus que te dê juízo para da próxima vez você ligar antes de fazer. Porque na medida em que você só pede ajuda depois que já foi para o brejo, você não está crescendo, você está morrendo. Mas isso hoje é sinônimo de virilidade, é sinônimo de ser o cara. E não é sinal de fraqueza. Teve um cidadão que me procurou e disse assim, pastor, como é que eu faço para vencer esse problema? Ele tinha problema com a pornografia na internet. E ele disse assim, minha mulher me flagrou às 3 da manhã. E o negócio ficou ruim. Eu falei, eu posso imaginar, meu filho. O que eu faço? Eu falei assim, primeiro isso é diante de Deus. Ele disse, eu já pedi a Deus perdão, eu estou arrasado. Eu falei, graças a Deus por essa consciência. Em segundo lugar, você precisa encarar a sua mulher. Tem que conversar com ela. Ele falou, não consigo. Não consigo olhar para ela, não consigo conversar. Eu falei, escreve. Arranquei um cartão grande, um envelope. Falei, só não me peça para dizer para sua mulher o que você deve dizer. Você vai escrever, saí da sala, larguei ele lá. Você vai escrever tudo que você tem que confessar para ela, porque ela já sabe. O que ela precisa de ver é se há arrependimento em você. E ele falou assim, e o terceiro passo que o senhor falou? Eu falei, você vai tirar a internet de sua casa. Ah, não posso. Eu falei, por que você não pode? Como é que eu vou ficar sem internet? Eu falei, nasceu com ela? Eu falei, a vida inteira você viveu sem isso, rapaz. Isso é coisa nova. Corta a internet. Mas tem que cortar. Eu falei assim, você vai fazer de novo. Você não é maior do que isso é maior do que você. Corta pela raiz. Para quando você acordar assim, 3 da manhã, e sua cabeça viajar, só tem uma mulher que pode te ajudar. Está do teu lado na cama. Mas se tiver outra mulher na tela, você vai para a tela. Porque você é escravo, está dentro de você. Ele aceitou o desafio. De vez em quando eu tenho contato. Já tem filho adulto. Porque teve coragem de tomar uma posição por temor a Deus. E de não pôr Deus à prova. Pôr Deus à prova é pedir que Deus abençoe a promiscuidade, o pecado que nos habita. Paulo diz, desventurado homem que sou, quem me livrará desse corpo de morte? O próprio Paulo diz, graças a Deus por Jesus Cristo que nos dá a vitória. É uma questão de relacionamento com Deus. A Bíblia não chamou Davi de o homem segundo o coração de Deus? Por que Deus chamou Davi de homem segundo o coração de Deus, tendo tido a vida torta que Davi teve?
É porque apesar das fraquezas morais de Davi, Davi nunca serviu a outro Deus. Ele nunca foi idólatra. E quando ele pisava na bola, que Deus levantava um profeta, ele se arrependia. Deus sabe que eu e você não somos perfeitos. Deus sabe que eu e você podemos errar. Mas o que Deus está querendo saber é se o nosso coração tem temor a Ele. O que Deus está querendo saber é se nos nossos escritórios, nas nossas máquinas onde nós acessamos a internet, se nos quartos de hotel como eu estou hoje à noite sozinho, se eu tenho temor a Deus lá quando eu estou sozinho ou não. O que Deus está olhando é se eu levo a sério a Ele e as coisas dEle. Que eu não viva colocando Deus à prova. Transforma essas pedras em pães se tu és filho de Deus. Nem só de pão vive o homem, Satanás, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Eu te dou todos os reinos deste mundo se tu prostrado me adorares. A resposta de Jesus sempre foi Bíblia. Também está escrito, Satanás, só ao Senhor teu Deus dará culto. O que é uma vida que entra na terra da promessa? É uma vida que aproveita todo o seu potencial. E não tem como fazer isso se não for baseado na palavra de Deus. A palavra de Deus nos chama, irmãos, a viver assim. O último pecado daquela galera foi a murmuração. Eles reclamavam de tudo. Eles chamaram de, está lá no livro de Números, de pão vil, o pão que Deus dava todo dia para eles. Eles não tinham outra coisa para comer, mas chamaram de pão vil. Nós estamos vivendo uma época difícil no nosso país, de muito desemprego. Se a gente não tomar cuidado, a gente só pragueja. A gente só reclama. E está difícil mesmo, não está fácil. Nós temos um trabalho social forte na igreja. Lá ninguém fica sem o básico. Ninguém. Seja gás, seja energia, seja comida. Nesses tempos difíceis, ninguém fica sem socorro. Porque são dias difíceis. E nós somos igreja. Nós não podemos fechar os olhos para a necessidade do nosso irmão, do nosso próximo. Para ajudá-lo a saber que ele é amado. Para ajudá-lo a saber que ao invés de reclamar, ele deve agradecer por ter quem lhe estende a mão. Mas nós somos craque em reclamar, não somos não? Se está calor, a gente reclama que está frio. Dormimos, eu, Juliano e Marinho, cada um na sua respectiva cama. E o Marinho, na noite de quinta para sexta, acordou e fraudou o clima. Já é cuiabano de Chapecruz, né? Ele colocou o ar em 25. E eu acordei com calor, acredite, com 25 graus eu acordei com calor, porque para mim 25 graus já é calor. E eu tinha colocado 16. E aí ele estava lá, aí ele foi lá e 25, e eu acordei com calor. E aí eu me levantei e fui lá e botei 20 no talo. A gente negociou para ficar no 20 de ontem para hoje. E aí eu acordei 4 horas da manhã, mas eu dei risada tão alto que acordou todo mundo na casa. Por quê? Porque estava 20 graus e o Juliano tinha combinado de pôr 20. Mas eu acordei e eu estava sentindo um pouco de frio também. De repente falei assim, o que foi, Juliano? Ele, tá frio pra burro. Eu dei uma risada que acordou todo mundo na casa e o Marinho do lado dizendo assim, eu estou morrendo aqui, 20 graus, né? E aí nós subimos para 22 para poder amenizar 23 graus. Cara, querido, nós somos seres humanos, né? Nós temos que nos adaptar ao clima, uma série de coisas. Se tomar cuidado, a gente reclama, não é? O sujeito acha que está muito frio, o outro acha que está muito quente, mas essas coisas são contingências da vida. Mas se a gente não tomar cuidado, a gente reclama, é da própria vida, não é do clima, é da própria vida. É de não lutar para ajudar a construir melhor. A gente só tem boca para reclamar que está ruim. Esse povo murmurou contra Deus no deserto. Deus estava dando para eles o pão de cada dia. Deus estava guiando o povo no deserto e eles estavam reclamando. Mas os dias são difíceis. Você não crê que Deus está te guiando, não?
Meu irmão, aconteça o que acontecer, Deus está te guiando. Está difícil, mas Deus está te guiando. Tira lições da circunstância que você está vivendo. Mas não é justo passar o que eu estou passando. Os nossos critérios de justiça não são os de Deus. É justo você ter nascido aqui em Cuiabá e ter gente nascendo lá no Afeganistão? Ou em Bangladesh, nos rincões da pobreza daquele lugar? Justiça não é exatamente a palavra. Porque na verdade a gente tem que viver pela graça de Deus. Porque esse mundo não é justo. O mundo não é justo. A própria vida não é justa. A vida é a vida. Só há um justo, e esse é Deus. A gente vive pela graça de Deus e não pela justiça. Porque se Deus fosse fazer justiça, não escapava nenhum de nós. É pura graça e misericórdia mesmo. Mas não entraram em Canaã. O que é não entrar em Canaã? É a sua vida não avançar. É a sua vida não decolar. É a sua vida não atingir o potencial que ela tem. Eu quero te desafiar, meu irmão, nesses dias, nesses anos e nos que vêm aí pela frente, você alcançar o seu potencial. Deus te fez para mais do que você já chegou ou alcançou. Muito mais. Abra sua Bíblia lá em Apocalipse 5, por favor. Apocalipse 5. João tem a visão de Deus no trono. E ele entra em desespero. Porque ele, ao olhar e ver que há alguém sentado no trono e tem um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos, ele viu no verso 2 que ninguém era digno de abrir o livro nem de olhar para ele. É o livro da redenção. E diz que ele começou a chorar, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro. Até que ele viu que tinha um cordeiro, que é a figura de Jesus Cristo, que se levantou e foi, verso 7, tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono, para desatar os selos e contar a história da redenção. E nessa história da redenção, há uma doxologia, que diz assim, verso 9, digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. E no verso 12 diz que a multidão de anjos, milhões, milhares de milhares, incontável, proclamavam no verso 12, digno é o cordeiro que foi morto, de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. O que isso tem a ver com a nossa conversa? É que Jesus Cristo é digno de receber todas estas coisas. E estas coisas ele vai receber de pessoas. Força aqui é força física. No original grego aqui é força do ser humano. É isso aqui, ó. É força para levantar peso, ajudar na reforma, na construção. Riqueza aqui é riqueza material. Está lá no original grego. Riqueza material. Nós vivemos dias de tanta cobiça, de tanto orgulho, de tanto egoísmo, que a gente não se abre para cooperar. Olha, vocês vão reformar isso aqui. Vai precisar de sua generosidade, meu irmão. Vai precisar do seu coração aberto. Vai precisar da sua fé. Sabe por quê? Quem tem dinheiro não precisa de fé. Mas quem tem fé também faz. Porque depende de Deus. Quando eu fui começar a construção do templo da igreja presbiteriana aqui nessa cidade, a liderança me disse, nós não temos dinheiro. Eu falei, mas nós temos fé? Porque quem tem dinheiro não precisa de fé. Pega e faz. Mas quem não tem dinheiro não pode fazer? Se Deus é o nosso Deus? Então nós podemos fazer pela fé. Eu sempre usei carteiras assim. Naquele dia eu peguei minha carteira, botei em cima da mesa. Falei, agora tem dinheiro.
Eu estou tirando uma parte da minha poupança para comprar minha casa. Eu estou dando esse valor aqui, alguns milhares de reais. Eu estou dando para investir na casa do Senhor. Porque se eu cuidar da casa de Deus, Deus vai cuidar da minha casa. E aí, acabou a conversa que não tinha dinheiro. Só que eu virei e disse assim, o senhor vai dar quanto, presbítero? Secretário, anota aí, o senhor vai dar quanto? O senhor pode falar? Ele ficou me olhando e disse, eu sou o pastor da igreja. Eu dei o exemplo. Se vocês querem ser presbíteros da igreja de Deus, você tem que pôr o pé no Jordão. Porque o Jordão abriu, porque os sacerdotes pisaram. Os sacerdotes eram a liderança de Israel. O senhor vai dar quanto? Vai dar quanto? Vai dar quanto? E não tinha dinheiro, mas naquela noite saiu 50 mil reais. Isso já tem bem mais de 10 anos. Que tem. A questão é se o nosso coração está disposto a confiar que Deus está nesse negócio. Que Deus abençoe a reforma aqui, em nome de Jesus. E que os homens puxem a fila e deem o exemplo para as famílias da igreja, de que vale a pena cuidar deste lugar, porque os nossos filhos vão crescer aqui. As nossas famílias vão ser ministradas aqui. Aqui precisa de investimento. E nós podemos exercer a fé e contribuir. E Deus ama quem dá com alegria. Amém, meu irmão? Então diz que ele é digno de receber riqueza e é material. Sabedoria aí, sabe o que é? Inteligência humana. Não é sabedoria espiritual, não. Como é que você sabe de ser erudito em grego? Não, mas eu fucei, eu estudei, eu perguntei. Meu mestre era o Dr. Russell Shedd. Foi lá que eu fui consultar para não falar equivocadamente. É sabedoria, inteligência humana. O que esse texto está dizendo? Que Jesus é digno de que você dedique a Ele a sua inteligência nesses dias, onde a inteligência é tão usada para o mal. Deus quer que você use a sua inteligência para o bem. Que você use a sua inteligência para o bem de sua família, que você use a sua inteligência para o bem da sua cidade, para o bem da nação, e que você use a sua inteligência para o bem da sua própria saúde moral, espiritual, física, emocional, para o bem da sua igreja, meu irmão. Usa a sua inteligência. Deus não te fez um ser pensante inteligente para você só repetir coisas, não. Deus quer que você pense, que você considere, que você questione, que você compreenda, e que você ajude a melhorar o que pode melhorar. Amém, querido? Eu quero terminar e diz força. Força física. Que Deus dê força física, inteligência emocional e intelectual. Capacidades que você tem para usar para a glória de Deus. Nesses dias tem tanto menino que é bom na tecnologia, não tem? Está usando para o mal. Nós devemos orar pelos nossos filhos, orar por nossas filhas, orar por nossas mulheres, orar por nós mesmos, orar pelos nossos pastores, orar pelos nossos líderes na igreja, para Deus nos dar a graça de usar a nossa inteligência, a nossa força, os nossos bens, a nossa riqueza, para a glória de Deus. Enquanto Israel andou sob a nuvem, nem sempre andou em obediência a Deus. Estava seguindo a Deus, mas desobedecendo. O texto é trágico. Caíram mortos no deserto. Minha oração é que Deus te ajude a não cair no deserto, mas a atravessar o deserto e entrar numa vida de bênção, onde você alcance as promessas de Deus. Lá no seu trabalho, aqui na igreja, lá na sua casa. Talvez você precise de alguns consertos em casa. Seja mais amoroso com sua mulher se você não tem sido. Se você tem sido pirracento, que Deus tenha misericórdia de você e te ajude a ser menos pirracento. É que você não sabe a mulher que eu tenho, pastor. Nem quero saber. Isso não é o meu problema. Eu sei da que eu tenho lá. E é mulher igual a sua. A mulher só muda o marido. Elas são tudo igual. Elas são mulheres, são diferentes. A alma feminina precisa de muita paciência da nossa parte. E nós não temos muita, não. Elas são de outro planeta. E nós também somos, não é? Mas Deus fez para ser assim.
Investe na sua mulher. Eu tenho um amigo que ele investia mais no carro do que na mulher. O carro dele andava lustrado, roda de liga leve, som do ano. Você olhava para a mulher dele, parecia um fusquinha batido. E ele num carrão do ano. Negão, investe aí, porque uma hora você vai querer e vai estar estragadinha, filho. Cuida, investe, é ou não é? Mulher é caro de manter, não é não, irmãos? Aliás, amanhã é o Dia das Mães, não é? Eu queria te sugerir uma coisa. Meu irmão não vale muita coisa não, é muito zoador. Ele costuma vir comigo pescar, mas não pôde vir dessa vez, porque a esposa está com câncer, está numa luta tremenda. Eu os visitei há uns dias atrás. Mas nós estávamos nos Estados Unidos no ano passado, os dois casais, eu, minha esposa, ele e ela, e a conversa foi o que vai ser Dia das Mães. E ela disse assim, o que você vai me dar Dia das Mães, Ramon? E ele disse, nada, você não é minha mãe. Ela, mas sou mãe de suas filhas. Ele disse, então, elas que vão dar presente para você, elas já são adultas, eu não sou sua mãe não, você não é minha mãe não, vou dar presente para você não. Ah, eu não acredito nesse absurdo, que não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Eu já deixei um presente, está lá, estrategicamente guardado. Amanhã, pelo FaceTime, eu vou parabenizar minha santa esposa. Vou dizer assim, vá a tal lugar, abra a janela tal, um armário tal. Quando ela abrir, lá tem uma sacola com um presente que eu sei que ela vai amar. E vou agradecer a ela por ela ser a mãe maravilhosa que ela é do filho que Deus nos deu. Porque ser mãe não é brincadeira, gente. E às vezes nós, os maridos, não valorizamos isso. Então capricha amanhã. Chega junto da santa. Encurrala ela. Amém? Antigamente, sabe o que se dava para as mães de presente? Fogão. Geladeira. Não era isso que dava para a mãe de presente? Mas sabe por que dava fogão, geladeira, louça, jantar? Sabe por quê? Porque era o que tinha. Era o que tinha. A vida delas era só o lar. Mas com essa modernidade toda, as mulheres entraram no mercado de trabalho. Elas estão contribuindo em várias frentes. Então mudou muito. O que você vai dar para sua mãe? Eu não tenho minha mãe mais. Mas hoje eu gravei uma mensagem para minha sogra. E eu mandei a mensagem no celular e disse assim, eu agradeço a Deus por você existir. Porque você gerou a mulher que é a minha esposa. E você é minha intercessora. E eu admiro a sua garra em brigar pela vida dos seus filhos e a lutar diante de Deus como intercessora deles. Parabéns, minha véia, guerreira. Eu chamo ela de minha véia. Você não tem problema com sua sogra, pastor Edson? Não, ela mora a 3.000 quilômetros de distância de mim. Isso é uma dádiva de Deus. Só que eu digo isso para ela, não é? Eu não tenho que ter problemas com ela. Ela é a mãe da minha esposa. Eu tenho que lidar com isso. Amanhã é Dia das Mães. Seja um homem exponencial. Abençoe a sua mulher. Amém? E as que não têm filhos? Pode ter certeza que há muitas mulheres na igreja que não têm filhos gerados no ventre. Mas elas são mães espirituais, emocionais de muita gente. Seja um encorajador amanhã. Mas chega o dia dos pais, eu não recebo de volta. Lembra que nós não podemos ser egoístas. Sabe como é que a gente recebe? É dando, irmão. É dando que se recebe. É o que diz a palavra de Deus. Deus te abençoe. Faça de você cada vez mais, não estou dizendo que você não é, mas que Deus faça de você cada vez mais um homem apaixonado por Deus e comprometido com a verdade bíblica. Amém, querido? Deus quer que você seja parecido com Jesus, porque Ele nos chamou para ser parecidos com Jesus. Não só na igreja, que tem uns que acham que é só na igreja. Uma vez eu estava na porta da minha igreja com esse pastor com quem eu trabalho. Eu não era nem seminarista ainda. E a irmã veio lá, toda marcada, roxa. Subiu a escada. Belo Horizonte, muito íngreme, subiu a escada. Quando chegou na porta do templo, ele olhou e disse assim, irmã, a irmã caiu? Ela, caí no couro.
O marido tinha dado uma surra nela com tira de pneu. Sabe quem era o marido? Um diácono da igreja, o santo varão. O mais pentecostal do pedaço. O que gritava aleluia mais alto. O irmão mais empolgado da igreja. Cortou a santa no couro. Essa espiritualidade, bonita para os outros verem, não empolga o coração de Deus. Deus se empolga é quando a gente cuida uns dos outros. É quando a gente abraça, acolhe, ajuda dentro de casa antes de fazer na igreja. Vai para brilhar dentro de casa. Vai ser bênção lá. Vai ser um esteio da sua família. Ainda mais do que você tem sido. Surpreenda seus filhos. Surpreenda sua mulher em nome de Jesus. Amém? Eu vou surpreender meu filho amanhã. Porque amanhã eu tenho uma mensagem para ele sobre os dias das mães também. Já está combinado o horário que eu vou ligar para os dois. Se eu não conseguir ligar antes do culto aqui, eu vou ligar meio-dia mais ou menos. Eu vou para um cantinho para ter uma conversa com os dois. Porque nós somos os líderes da nossa casa. Nós somos os cabeças da nossa família. E a galera aí que não casou ainda, já vai aprendendo. Porque é assim que precisa ser. Amém?